cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Desculpa pelo atraso, tá? Eu estava lá do bairro São Pedro, era 15 para 7. Deus é tão bom que eu ia vir de Uber, mas eu não vim de Uber, eu vim de ônibus. De 15 para 7 cheguei aqui 8h05. Só que eu vim no 61, ele passa por cima lá, demorou um pouquinho. Mas estamos aí para fazer a vontade de Deus. Gente, quando o pastor me chamou, né, o pastor Jardim estava lá ontem, né, na igreja dele, ele me falou do pastor Denel, a gente conhece, e a gente já conhece muitos anos mesmo, muita caminhada. Deus trabalhou muito na minha vida, trabalhou na vida dele. Eu fui usuário de droga. Quem me conhece aí no bairro Santa Cruz sabe como é que é minha vida. Deus me tirou do lixo e me pôs no luxo. Por que no luxo? Eu não preciso ter riqueza, mas hoje eu tenho o Senhor na minha vida. Fui usuário de crack, maconha, cocaína, ladrão, roubava das minhas crianças de 1 ano de idade. Limpei a minha casa para deixar traficante rico, mas Deus, há um certo tempo atrás, Ele olhou para mim e falou: é você mesmo que eu quero, que leva a minha palavra. E quando o pastor me deu o tema, eu fui analisar o texto e eu vi que no começo do livro de Apocalipse, a Bíblia vai falar de 7 igrejas. Todo mundo conhece essa mensagem. Essas igrejas eram a igreja da Ásia. Essas igrejas eram as maiores igrejas que tinha. E o apóstolo João, ele foi preso por causa do nome do Senhor Jesus. No capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre esse homem que foi preso por causa de falar do nome do Senhor. Todo mundo sabe a tortura que ele passou, a luta que ele passou. Ele foi jogado numa ilha, gente. E nessa ilha, ele preso no cárcere, no calabouço. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus arrebatou ele e começou a falar com ele sobre as 7 igrejas que o Senhor queria mandar um recado. Por que o Senhor queria mandar um recado? Porque essas 7 igrejas, ela tinha as qualidades perfeitas, mas eram umas igrejas que também tinha falhas, tinha defeito. E sabemos que no livro de Apocalipse, antes do texto, nós estamos perto do arrebatamento, perto de o Senhor vir e buscar a tua igreja. O Senhor, Ele vai vir e vai buscar a tua igreja. E a Bíblia vai dizer que Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do... Então Ele vai vir buscar uma igreja pura. Então vamos ler um texto aqui para você tomar seu assento. Abre o teu Bíblia no livro 1 de Apocalipse, versículo 9. Depois estarei deixando Deus usar. Quem achou, fala amém. É o último livro, né, gente? É fácil. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia vai dizer assim: eu, João, também sou vossos irmãos, como companheiro na aflição e no reino e da paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamado Patmos por causa da palavra de Deus, que pelo testemunho de Jesus Cristo fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi da destra da minha uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vieres a escrever no livro, enviarei a 7 igrejas que está na Ásia: Efésio, Esmirna, Pérgamos, Tatira, a Sarde e a Filadélfia e a Laodiceia. E viverei-me para ver a vós falar comigo, e verendo-me vinha 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais uma semelhante
semelhante o Filho do Homem, vestido até os pés, uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça era branco como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Pode tomar o seu assento. Aqui está falando desse profeta. Esse profeta, ele vai ser ordenado a mandar as cartas para as igrejas que foi citado o nome aqui. Essa igreja era uma igreja que tinha tudo, fazia tudo conforme a palavra, mas no meio delas havia algo que não agradava o Senhor. E o Senhor, para não perder a tua igreja, Ele vai usar esse homem que está preso. Gente, isso aqui mexe comigo, porque muitas vezes a gente deixamos de pregar a palavra por causa de uma gripe, deixamos de pregar a palavra por causa de uma dor de cabeça, deixamos de pregar a palavra por causa de uma situação que sabemos que o nosso Senhor pode resolver. Mas esse homem, ele vai me chamar muita atenção, porque esse homem está no cárcere, esse homem está preso. Mas mesmo preso, ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Está entendendo? O seu problema não pode ser maior do que a palavra. A sua dificuldade não pode ser maior do que a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra liberta, a palavra cura. Não tem nada mais forte do que a palavra do Senhor. A palavra ressuscita, a palavra ela enche, a palavra ela salva, a palavra ela liberta, gente. Então aqui esse homem, ele vai nos ensinar, mesmo no cárcere, sofrendo, no frio, ele não deixou de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já quero liberar uma palavra aqui. O que tem te impedido de ser sensível ao Espírito Santo de Deus? O que tem te impedido de deixar Deus te usar? Esse homem está numa situação que para ele, gente, ele está aqui preso, não é porque ele roubou, não. Ele está preso não é porque ele bateu ninguém, não. Ele está preso por causa da palavra. E a gente temos liberdade, porque a palavra nos libertou. Aleluia. E o que nós temos feito? A igreja está morrendo, gente. A gente chega nas igrejas hoje, as igrejas estão vazias. Hoje as pessoas de dentro estão botando para fora. É que nem o nosso pastor falou: falta de conhecimento. Quer pregar aquilo que não vive. Isso tem matado muitas pessoas, a fé de muitas pessoas. É o cumprimento da palavra. Por que a Bíblia fala? Que no fim dos tempos, a fé de muitos esfria. Então não tem como o ímpio lá de fora esfriar a tua fé. Para esfriar a tua fé, tem que estar aqui. Porque é o meu testemunho que vai esfriar a tua fé, dependendo da minha conduta. Aleluia. Porque a gente falou assim: a gente tem que ir para a igreja e tem que olhar para Deus. Gente, é verdade. O alvo é Deus, mas o testemunho é a gente. Aleluia. Aí você vai olhar para Deus ou vai olhar para o testemunho? Lógico que você vai olhar para o testemunho. Porque você vai falar assim: se Deus fez na vida do pastor lá, faz na minha também. Se Deus curou a irmã, vai curar eu também. É assim que nós vivemos. O nosso testemunho vai reproduzir vidas. Maravilhas. Você está entendendo? Então a igreja, elas eram perfeitas, bonitas. Mas tem igreja aqui que era linda, mas faltava amor. Tem igreja aqui que era linda, mas tinha prostituição dentro dela. Tem igreja aqui que pregava a palavra, mas a idolatria entrava junto.
Era uma misturada danada, era um arroz com feijão, para vocês entenderem. Era uma bagunça. Só que o Senhor, Ele está vendo isso. Aí o que me chama a atenção aqui, que é tão interessante isso aqui, sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo? Que dependendo da sua situação, Ele te conhece. Aleluia. Ele te conhece. Glória. E Ele não quer te perder. Maravilha. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Somos nós, eu e você. Qual é a pessoa aqui que quer morar numa casa suja? Qual é a pessoa aqui que quer chegar em casa e pegar a pia cheia de prato sujo? Aí o que você faz? Você chega em casa, lava a pia, arruma a tua casa. Final do ano você quer dar uma reforma. Por quê? Você quer receber uma visita. Eu não estou falando de visita qualquer. E você muitas vezes pinta a tua casa para receber uma visita qualquer. Mas aqui eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a diferença de uma visita qualquer e do Espírito Santo de Deus? A visita qualquer, ela entra e sai ainda falando mal da tua casa. O Espírito Santo, ele vem para consertar a tua casa. Ele vem para trazer cura. Ele vem para levantar o que está caído. Maravilha. E o Senhor, Ele não quer perder a tua igreja. Aí Ele vai usar esse profeta, o apóstolo João, para pregar a palavra a essas 7 igrejas. E sabe qual é o maior segredo dentro desse texto? Por que ele usa as maiores igrejas, as igrejas que estão mais concentradas, as igrejas que estão no lugar estratégico? Por quê? Porque é tipo assim, para você entender, ele vai usar a mãe vai passar para o filho, e o filho vai passar para o neto. Então ele passando o que ele precisa de passar para essas 7 igrejas, vai começar a espalhar o que Deus quer. É que Deus não falou. A igreja que não pregava a verdade vai passar a pregar a verdade. Porque a igreja, muitas vezes, ela quer pregar aquilo que ela ouve, não aquilo que ela estuda. Tem pessoas imitando o pregador, mas nem sabe o que o pregador está pregando. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita. A mensagem, ela é viva todo dia. Deixa eu ler um versículo hoje, amanhã o pastor pode ler o mesmo versículo e pregar aquilo que o Espírito Santo revelar para ele. O mesmo versículo, a mesma palavra, só que aqui ele quer nos alertar que nós temos que se preparar para receber ele, gente. A noiva tem que estar preparada. Repara, você vê as 10 virgens, né? Todo mundo gosta de pregar isso, mas tem um jeito, é tão interessante, pastor, que quando eles pregam sobre as 10 virgens, era 10 virgens, as 10 eram noiva, as 10 tinham vestido de noiva, as 10 tinham lamparina, as 10 tinham azeite, as 10 estavam no mesmo lugar. Mas por que 5 foi e 5 não foi? Aí muitas pessoas falam que é por causa de falta de azeite, porque o azeite acabou, elas teve que ir com, mas não foi por causa de falta de azeite. Por quê? A Bíblia vai dizer que elas foram comprar e vão. Pega isso aqui. Elas foram comprar e vão. Agora, quando elas foram comprar, elas voltaram com a vasilha vazia? Não. Porque elas foram comprar. Quando elas voltaram, elas bateu na porta. Aí já era tarde, a porta já tinha fechado. Mas elas estavam com o azeite do lado de fora. Mas por quê? Porque foi por causa da alta confiança. A alta confiança tem matado muito crente. A certeza que vai ir para o céu. Gente, a
caminhada do céu é um obstáculo. Cada dia você vai passar por um. Aleluia, Jesus. Você já viu quando eles vão sair do Egito e vai para Canaã? Eles vão para onde? Para o deserto. Aí quem vem atrás? Faraó. E o que está na frente? O mar. Primeiro obstáculo que eles veem, o que eles falam? Era melhor eles terem morrido lá no Egito. Agora, gente, isso aqui é uma revelação muito forte. Por quê? Quem trouxe eles no deserto? Quem preparou a comida? Quem preparou a água? Quem preparou a roupa? Espera aí. Quer dizer que Deus tirou do Egito e está trazendo para o deserto, está levando até Canaã. Deserto é lugar de morte. Agora eles chegam quase em Canaã, só falta atravessar o Mar Vermelho. Eles querem vão? Eles querem vão? Eles querem vão? Mas quem trouxe? Agora, como é que eles vão voltar sozinhos? O mesmo caminho que faltou comida, o mesmo caminho que faltou água, o mesmo caminho que faltou roupa, o mesmo caminho que Deus proviu, tudo isso é o mesmo caminho que eles vão voltar. Sem Deus vai voltar também, gente. Quando você vem para a presença, Deus está te trazendo. Agora, quando você sai da presença, é você sozinha. Você está entendendo? Então o Espírito Santo está nos alertando, que é para nós se preparar, porque o noivo está chegando. Aleluia. Ele chega nas 7 igrejas e vai falar com as 7 igrejas, avisando para as 7 igrejas tomar uma posição, para as 7 igrejas começar a corrigir os erros. Ele não vai punir nenhuma, mas só vai corrigir, porque ele vai falar a primeira coisa, as qualidades que elas têm, porque todas têm qualidade. Se você for pegar os primeiros versículos das 7, todas é boa. Todas é boa. Agora pega o filho. Todas é igreja. Todas estão pensando na vida, está pensando na mesma direção. Qual é a direção? É o céu. Só que uma prega, a outra não prega. Uma vive, a outra não vive. É por isso que ele olha para o texto e vai falar: ó, João, eu preciso de você. Vai lá e dá uma correção. Manda as cartas para as igrejas e corrige elas. E a Bíblia vai dizer, em cada carta vai falar assim: ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. É para nosso ouvido ser sensível ao Espírito, não o homem, é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você olha do seu lado, a cadeira está vazia. Aí você questiona e fala assim: mas por quê? Tem que questionar não. Sabe por que a cadeira está vazia? Isso eu gosto de ser bem sincero. A cadeira está vazia por causa de nós. Porque eu vou fazer uma pergunta simples que você responde se você quiser. Quem que você evangelizou hoje? Quem você convidou para estar na igreja hoje? Alguns chamou, não vieram, amém. Mas alguns nem abriu a boca. A palavra não foi nem pregada. E também outra coisa muito forte: muitas pessoas não vêm por causa do teu testemunho onde você mora. Porque se você dá um bom testemunho onde você mora, a pessoa vai te olhar e vai falar assim: ó, eu vou lá na igreja daquele pastor lá, porque ó, eu vejo que Deus é na vida dele. Aleluia. Gente, você já viu a história de Eliseu e Geazi? Aquilo aí ia te cortar o coração. Sabe por quê? A mulher olha. O que a mulher fala com o marido dela? Lá vem um homem de... Lá vem um homem de... Espera aí. Mas Geazi andava com Eliseu. Ela está vendo só um. Aí ela vai falar assim: põe uma cadeira, põe uma mesa, põe um talher, põe uma cama. Espera aí. Geazi vai comer aonde? Geazi vai dormir aonde? Geazi vai deitar aonde? Aí o que acontece? Quando Eliseu está no quarto, Geazi está na porta. A Bíblia está falando aqui que Geazi não está dentro do quarto, está na porta. E Eliseu está dentro do... Sabe qual é o modo?
problema hoje? Você quer trazer Geazi para dentro do quarto e tirar Eliseu. Eliseu representa Deus na tua vida. Geazi representa interesseiro. Sabe por quê? Se você ler esse capítulo 5, 2 Reis, quando Nabã ele vai ser curado por Eliseu, ele dá uma riqueza para entregar para Eliseu, só que Eliseu não quis a riqueza. Aí Geazi vai atrás do pessoal e fala assim: ó, dá para mim. Quando ele volta, Eliseu fala assim: ó, já que você pegou tudo que era dele, pega a lepra também. Temos que parar com essa mania de deixar Geazi entrar na nossa vida e tirar Eliseu. Você tem falado muita coisa que não é para falar para Geazi. Pegou isso aqui? Você tem falado muita coisa que não é para falar para Geazi. Geazi até parece, mas não é. Geazi até veste, mas não é. Geazi anda igual, mas não é. Você está entendendo? Então Deus ele quer nos dar um alerta. Qual é o alerta dessa campanha? Temos que se preparar para a vinda do noivo. É eu e você que somos a igreja. Ele não quer perder ninguém. Porque se ele quisesse perder, eu já falo você aqui de cara, só salvaria uma igreja aqui. Só uma. As 6 já estão excluídas. Só uma. Que Deus ainda fala que ela é perfeita. Deus não achou defeito nenhum nela. Mas assim mesmo Deus fez questão de mandar a carta. Você está entendendo? Deus ele quer tudo no lugar, gente. Deus não quer fora nada do lugar. E Deus não quer perder ninguém. Hoje, se você for analisar como é que está a situação de hoje, as casas de Umbanda e Juiz de Fora cresceram. Aonde você vai tem uma casa de Umbanda aberta. Qualquer galeria tem uma casa de Umbanda aberta. Aí você vai raciocinar uma coisa aqui que é interessante isso aqui. Por que as casas de Umbanda estão se abrindo e estão crescendo? Porque que eles estão crescendo é sinal que o povo deles estão crescendo. E a casa de Bíblia está fechando. Isso aqui é muito sério. E Juiz de Fora tinha 4 livrarias evangélicas. Agora só tem 2 dentro do Santa Cruz. Fechou as 2. Por quê? Te fechou porque não está vendendo. E vende para quem? Para mim e para você. Se não tem ninguém para comprar, quer dizer que o povo evangélico está perdendo. Aí você vai procurar e perguntar por que as pessoas estão procurando a Umbanda. Eles vão falar uma coisa que isso aqui é muito sério, toma muito cuidado, que as nossas igrejas estão perdendo. Sabe o que é? É o amor. O amor nós estamos perdendo, gente. Irmão não consegue olhar mais um para o outro. Irmão não consegue perdoar mais um outro. Irmão está doido para tomar a cadeira do outro, gente. Tá assim. Eu fui estudar sobre Davi e Saul. Eu achei tão interessante nessa mensagem que Deus me deu algo muito forte. Por quê? Saul foi ungido e sentou na cadeira. Davi foi ungido e foi para o pasto. Aí eu perguntando assim, mas por quê? Aí quem veio primeiro foi Saul. Quem veio depois foi Davi. Então Davi viu por que Saul perdeu a cadeira. Aí eu fui entender que a cadeira perde a unção, mas a unção traz a cadeira. Se você tem unção, não precisa de brigar por causa de cadeira. Entendeu? Porque a cadeira é sua. Aleluia. E Davi está observando Saul.
Aí, se você for analisar no texto, quem pecou mais? Davi ou Saul? Davi pecou mais que Saul, gente. Só que, sabe qual é a diferença de Davi pecar e Saul pecar e Saul ser punido e Davi não? Porque Davi reconheceu o pecado, Saul mentiu. O pecado de Davi foi maior, porque ele era de matar o amigo dele, mandou matar, aí ele roubou a mulher do outro. Mas ele, na hora que o Senhor foi cobrar dele, o que ele fez? Rasgou suas vestes, caiu de joelho e falou assim: pode tirar trono, pode tirar tudo, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Está vendo como é que o Espírito Santo faz falta na minha vida e na tua vida? Davi, homem rico, homem mais poderoso dentro da Bíblia, ele vai virar e falar assim: pode tirar de mim tudo, só não tira o teu Espírito. Gente, você está aqui nesta noite, abraça o teu pastor, ajuda ele nesta obra, evangeliza, paga o preço junto com ele. Sabe por quê? Muitas vezes o pastor está aqui e você quer receber uma oração. Você quer que o pastor compre a tua briga, compre a tua luta, mas você não sabe como é que está a vida do seu pastor. Eu costumo falar assim, para vocês entenderem mais ou menos, eu gosto de falar português para entender, que o pastor muitas vezes, ele é igual um palhaço. Você vai entender como eu vou dizer para você entender. Ele é igual um palhaço. Como é? Por que igual um palhaço? O palhaço, ele pinta, ele põe uma maquiagem, pinta tudo. Você já viu um palhaço chorar? Eu não. Mas ele chora. Mas por que você não viu? Por que você nunca viu um palhaço chorar? Por causa da maquiagem. Gente, a mesma dor que você sente, o teu pastor também sente. A diferença de você para ele, que você pode expressar a sua dor, mas ele não pode expressar a dor dele. Muitas vezes o lugar que ele mais chora é onde que ninguém vê, é no secreto. Porque além de ele chorar para ele, ainda chora pela tua causa. Porque mesmo que ele está cheio de problema, ele esquece o problema dele para resolver o teu problema. Muitas vezes ele está sem gás, mas ele pega o dinheiro dele para comprar o teu gás. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Por isso que nós temos que ajudar a obra, ajudar o nosso pastor a passar o nosso pastor, porque é ele que vai nos conduzir ao céu. Não tem como ovelha andar sozinha. Ovelha tem que ser conduzida pelo teu pastor. E a Bíblia vai dizer que uma boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Então o Senhor, Ele quer nos levar numa dimensão aqui dentro desse texto, que chegou a hora de nós começarmos a tirar as arestas, a tirar aquilo que está nos atrapalhando de fazer a obra. Porque muitas vezes Deus quer que você faça a obra e você está correndo da obra. E sabe qual é o maior interessante do texto, gente? Que mesmo João preso, mesmo sofrendo, lá naqueles... Se você for na história dele, você vai chorar. Ele não deixou de fazer a obra. Aí você vai ver que João Batista perdeu a cabeça, mas não deixou de fazer a obra. Paulo foi crucificado, mas não deixou de fazer a obra. Estevão foi predejado, mas não deixou de fazer a obra. Então faça a obra. Muitas vezes você está aqui buscando para o teu filho, buscando para o teu marido, buscando para a tua filha. Não é verdade? Mas espera aí, é certo buscar para eles, mas se você não estiver de pé, não tem como eles ficar de pé. Você viu quando Moisés vai para o monte, ele vai orar,
Aí o povo vai fazer o bezerro de ouro, com a ausência de Moisés. Aí quando Moisés desce, dá um reboliço. Aí o Senhor fica chateado, quer matar todo mundo. Aí Moisés fala assim: não, espera aí. A responsabilidade desse povo está nas minhas mãos. Mata eu, mas não sacrifica o povo. Por quê? Muitas vezes Deus quer você e você está correndo. Depois que você entrar e fazer aquilo que Deus quer que você faz, a sua casa fica tranquila. A sua casa ele já está fazendo. Olha o que ele fala com Noé. Noé, constrói uma arca. Noé constrói a arca. A arca é para enfrentar tempestade, vento. A arca tem que ser uma estrutura que suporta a pancada. Aí, os filhos de Noé ajudou Noé. Aí só que chegou a hora de entrar. O que Deus faz? Noé, põe seus filhos na arca. Gente, os filhos só entrou depois que a arca estava pronta. Sabe o que o Senhor Espírito falou comigo que queria soltar? Chegou a hora de você construir a arca para o teu filho entrar. Não é seu filho que vai construir a arca, é você que vai construir a arca. É você que está com a ferramenta na mão. É você que vai fazer a obra. Porque assim que a obra na tua vida estiver pronta, o seu filho vai entrar por aquela porta. Porque o seu filho é promessa. E promessa de Deus não morre. Maravilha. Seu filho, o Senhor encarrega. Você lembra quando aquela mulher de Abraão, que a escrava tem um filho chamado Ismael, ela vai largar ele 1 quilômetro de distância para morrer? Aí a Bíblia vai dizer assim que a criança está chorando 1 quilômetro. A criança está chorando. Aí o anjo desce. O anjo desce porque ele ouviu o choro da mãe ou ouviu o choro da criança? A criança estava onde? 1 quilômetro da? Gente, isso aqui é do céu. A criança estava onde? 1 quilômetro da? Você está aqui, não está? Quanta distância que o seu filho está? Ou sua filha está? A Bíblia vai dizer que o anjo estava lá. Aleluia! Glória! Você está aqui. O anjo está lá. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer, gente, para encerrar, que o anjo desce, levanta o menino e traz para. Foi a mãe que foi o menino ou o menino que veio a mãe? E quando o menino chega perto da mãe, a água do cântaro tinha acabado. Não tinha? A mãe largou o menino por causa da água do cântaro. Quem encheu o cântaro? Foi Abraão, foi? Abraão é quem? Homem. Quando a mãe senta e está chorando para o filho que está longe, a Bíblia vai dizer que ela abre os olhos. Quando ela abre o olho, o que está do lado dela? Um poço. O poço da água da onde? Da água da onde? Da terra. Quem produz a água da terra? É Deus. Não chora pelaquilo que o homem te dá, porque aquilo que o homem te dá acaba. O que Deus tem para você é permanente. Quando ela está chorando por canto, Deus falou: minha filha, fica tranquilo, o seu filho já está chegando com o anjo, a água já está preparada. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para encerrar, gente? Que quando o teu filho entrar para aquela porta, você tem água para dar para ele beber. Sabe o que representa a água? O Espírito Santo de Deus. A água representa Deus. A
água representa a purificação. Seu filho vai ser limpo. Aleluia. Porque o anjo já está trazendo. Aleluia. Mas permaneça perto do poço. Eita glória. Por que você está querendo sair do poço? Aleluia. Você só vai ter para dar para o seu filho se você ficar perto do poço. Porque tem algo aqui interessante. Que quando ela sentou, ela está olhando para o canto. Mas quando ela senta, ela abre o olho. O poço vai fazer você enxergar. Porque o homem te deu, deixou você cega. Mas o Senhor vai abrir sua visão nesta noite. Fica tranquilo, que o teu filho está chegando. Continua orando, que o teu marido está chegando. Continua buscando, que a tua esposa está chegando. É só crer, gente. Porque está aqui um menino. Eu já falei para vocês no começo do meu testemunho. Se vocês não acreditam no Senhor, passa a acreditar. Porque outrora eu vivia nesse bairro e eu fumava crack aqui nesse galpão aqui. Você estava aqui, eu falei, os meninos já morreu, que morava aqui, o Douglas, e outros meninos morreu. Eu sentado aí com ele e o falecido Leto também que morreu, nós sentado ali. E era um sábado, virado de sexta passada, fumando pedra. Aí entramos no Fusca, fomos para baixo. Chegou na avenida, aí aconteceu aquela tragédia que uns que estavam nós três, os dois que foi para lá, acabou um matando o outro, né? E eu saí, fui embora. E aí naquele momento eu já não tinha mais casa, minha esposa tinha botado eu para fora, minha mãe não me aceitava porque eu roubava da minha mãe, eu roubava dos meus irmãos, meu pai tinha me expulsado de casa. E nesse momento quem morre? O meu cunhado, Luciano, que andava comigo. Ele morreu, e no dia que ele morreu, eu parei com tudo. Foi no mesmo dia que ele morreu, eu parei. E conheci esse Senhor Jesus. Aí minha mulher nem podia olhar para minha cara, Deus pôs eu para trabalhar junto com a minha mulher no mesmo lugar, no mesmo endereço, pegar o mesmo ônibus, almoçar na mesma mesa. Ela trabalhava na casa, eu trabalhava com o patrão dela, tomava conta dele. E aí eu trabalhando, eu não tinha casa, né, porque eu estava expulso da minha casa, meu patrão vai me dar 2 casas, no bairro Vitorino. Aí Deus começou a fazer um reboliço. A casa onde eu moro hoje era do meu cunhado, que tinha morrido, e do meu sogro. Só que morrem os dois no mesmo ano. Eu não sei qual foi o mistério de Deus nesse trabalho de Deus, o que Deus fez. Porque o meu cunhado morreu no mês de setembro, no mês de março, e o meu sogro morreu no mês de setembro. E da mesma forma, o meu cunhado bateu a cabeça na escada do traumatismo craniano, o meu sogro bateu a cabeça na escada aqui no posto de saúde do traumatismo craniano. Todos os dois morreram no mesmo ano, da mesma morte. E aí, meu sogro tinha me dado na casa dele, eu moro lá hoje, e Deus começou a fazer o reboliço. A minha filha também nasceu, minha filha chama Vitória, eu tenho 4 filhos, graças a Deus, todos abençoados. E aí Deus começou a mudar a minha vida, gente. Um rapaz que não conseguia nem tomar conta de uma casa, um barraco, hoje eu tomo conta de apartamento que vai na faixa de 3, 4 milhões. Você vê onde eu trabalho com o pessoal, dono da Paraibuna, dono do Shopping Jardim Norte, apartamento que eles falam assim, ó, fica com a chave, água planta para mim, toma conta do cachorro. E eu tenho 14 anos que eu estou nesse lugar. Então Deus, ele capacitou a minha vida, restaurou meu casamento, restaurou minha casa. E Deus, ele fez isso comigo. Por que eu quero falar isso? Porque tem pessoas que entrou aqui e muitas vezes servem o Senhor, mas ainda põe em dúvida aquilo que o Senhor pode fazer. Então aqui está um testemunho vivo. Usuário de crack, ladrão, gerador de cocaína, bebedor de cachaça. E não era pouquinha cachaça não, tá, gente? Era 5 litros de cachaça por dia. Mas é muita cachaça por não. Eu tomava 2 litros na Ceasa lá de manhã e descendo essa avenida aqui, o pastor lá me conhece. Descendo essa avenida aqui, e cada botiquinha era meiota. Era uma garrafa de 600, virando à noite. Fora a cocaína e a droga. Virei praticamente um mendigo mesmo nesse bairro. Foi 20 e poucos anos mendigando aí. Hoje, graças a Deus,
Não é para desprezar ninguém. É melhor roupa, melhor perfume. E graças a Deus. Por quê? Deus, ele pega do lixo e põe no luxo. Então você que tem um filho que está na droga, continua buscando para ele, continua pagando preço. Sabe por quê? Gente, eu estou aqui, mas eu agradeço muito meu falecido sogro. Porque o meu falecido sogro, gente, ele era taxado como doido. Por quê? Quem dava epilepsia naquela época tinha esse vulgo. Eles falavam que quem tinha que dar epilepsia era doido. E ele olhava assim para mim e falava assim: lá onde eu morava, era 3 dias. Um trabalhava em padaria, outro trabalhava muito e era crente. Olha só que coisa terrível. Um era macumbeiro, mas era trabalhador. A outra trabalhava também. Então o bandido lá era só eu. E sempre fui bandido lá. O meu sogro, que era taxado como doido, só que era evangélico, ele olhava assim para nós 4 e falava assim, no meio dos 4: esse aí, ninguém dá nada, mas ele vai pregar a palavra do Senhor. Aqui ele batia na tecla, mas só que para todo mundo ele era doido. Aí os outros, um foi buscar pão, tem 23 anos que não voltou para casa. O outro sumiu, tem 20 e poucos anos que não viu os filhos crescer. Os 3 filhos dele é como se fossem meus filhos. O mais velho tem 27 e o mais novo tem 22. Ele nunca viu os filhos dele crescer. A outra saiu de lá, acabou arrumando umas situações lá e acabou morrendo aí no meio do caminho. Eu vou fazer agora esse ano 24 anos de evangelho. É fácil? Não. Dá momento de jogar a toalha? Dá. Por quê? Eu achei que o céu era a terra. Tem isso aqui. Por quê? Eu achei que o céu era a terra. Que quando eu me convertesse, tudo para mim ia ser uma maravilha. Tudo que eu quisesse, eu ia ter. Só que quando eu li a Bíblia vai dizer que não juntar tesouro mas sim no. Então eu tirei meu olho da terra e pus meu olho no céu. Por quê? Porque aqui você não precisa juntar nada, porque nada aqui é seu. Porque a Bíblia vai falar que o mundo já é do maligno. Então, meu filho, quer continuar na presença do Senhor, quer continuar cuidando da sua salvação, nunca olha para a terra, sempre olha para o céu, porque o céu te espera. Mas quem olha para a terra fica na terra, tá? Por isso que o povo do Egito queria voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque a comida lá no deserto vinha da onde? A comida do Egito vinha da onde? Da terra. É por isso que a terra tem te pedido e você não tem alcançado o céu. Tira o olho da terra, começa a pôr seu olho no céu. Sabe como que Abraão começou a despertar? Quando ele saiu da tenda. Sabe qual é a diferença de dentro da tenda e a diferença fora da tenda? Quem está dentro da tenda só vê coisa pequena, mas quem está fora da tenda só vê coisa grande. Sai da tenda nessa noite. Deus te chama para uma grande obra. Deus quer transformar a tua vida. Estamos num culto que o Senhor falou comigo e contigo, que Ele quer preparar a igreja para o arrebatamento. Então é a hora, porque a vida do Senhor está próxima. Aí você fala assim: ah, mas não, todo mundo já falou isso, até hoje o Senhor não voltou. Pergunta para o seu parente que já morreu. Um voltou para você, mas para ele já voltou há muito tempo. Então toma cuidado. Você está tendo a oportunidade de Deus hoje, porque a Bíblia vai dizer que hoje nos pertence, amanhã não pertence. Hoje é nosso, amanhã é do Senhor. Então que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério.
Deus abençoe a vida do pastor, dos pastores, do filho, todos que estão aqui. Você que sentiu no seu coração depois, quiser receber uma oração, estamos aqui no altar para orar para a tua vida em nome do Senhor Jesus.